resolver mais algumas questões aqui. Entre as mídias de armazenamento de dados listadas abaixo, aquela que se destaca por utilizar tecnologia de estado sólido, não possui partes móveis e oferecer maior velocidade de leitura e escrita em comparação com os discos rígidos tradicionais. É o SSD. Estado sólido, não possui partes móveis. Esqueci do SSD. Dá estado sólido. Solid State Drive, né? Solid State Drive é SSD. Siglas. Solid State Drive. Vamos lá, mais um. Assinale a alternativa que apresenta a principal função da memória RAM em um computador. Armazena temporariamente dados, instruções que estão sendo utilizadas ativamente pelo processador. Aqui tá legal. Vou colocar o seu computador. Não. Dados de arquivo permanentemente não. Não. Processos da orientação saída do computador também não. No contexto de computador, uma boa questão aqui, até para mim no futuro não esquecer disso. Por que que eu li tudo? Porque às vezes essa aqui tá, vamos lá, sei lá, temporário. Vamos supor que aqui tava temporariamente, exceto, um exemplo. E aqui tá só temporariamente. E eu li essa daqui e já vou marcando. Tem que ler tudo, a mais coerente, a mais. Porque às vezes acontece da banca colocar uma nem tão correta para ser a correta. Mas ela é mais correta que as outras questões. Então é bom a gente fazer essa leitura sempre. No contexto de computadores, um componente hardware essencial que armazena temporariamente dados, instruções e programas em execução, permitindo que a CPU acesse rapidamente as informações quando o sistema está ligado, é conhecido como memória RAM. Memória flash é um tipo de memória muito utilizado em periféricos de armazenamento de dados, como pendrives, e tem por característica ser uma memória volátil. Certo? Ué, errado? Não volátil. Errei por causa desse volátil aqui. Estática. Por longo período de necessidade de orientação elétrica. É volátil temporário, enquanto a memória flash é não volátil permanente. Legal, legal, legal. Aluno dando aula entre os professores. Entre os componentes básicos do hardware de um computador, qual dispositivo que permite armazenar dados, ou seja, armazenamento de dados, e que utiliza memória flash para armazenar informações de forma rápida e eficiente. Não, não. Memória RAM não é flash porque ela é volátil. HD são e SSD eu acho que não. Olha, HDDs. HD é memória flash. Não, HD não é memória flash. SSDs. Eu sabia. Fui bobo aqui porque confiei no professor, porque ele falou que memória flash. Eu volto aqui. E, gente? Aqui. Flash. Ele colocou o que é HD. Altos mais resistente. Ele falou. Foda-se. Vou ficar chorando pelo derramado. Memória flash é SSD. Vamos lembrar isso. HD não é um tipo de memória flash. Memória de alta velocidade que armazena temporariamente RAM, os dados das instruções que frequentemente acessadas pela CPU, denomina-se. Sobre os SSD, essa é a alternativa correta.
Possuem partes mecânicas, são apenas leitura de dados, são substituídos pela memória. Não? Sim. É considerado um dispositivo de armazenamento primário em um computador. Volátil. Volátil é um tipo de memória que requer energia para manter informações armazenadas. Sim, é um dispositivo de armazenamento volátil. Fala em volatilidade é RAM. Disco de armazenamento secundário que não possui partes móveis. Não possui partes móveis. Já estou aqui com SSD aqui. Substituição de disco rígido no sistema de computador é o. Mais uma chuva de questões. As memórias voláteis são aquelas que permitem leitura e escrita e ainda são apagadas eletricamente em nível de byte. É completamente esse tipo de memória, ou seja, leitura e escrita e ainda são apagadas. Elétrica. Se apagar elétrica, eu vou de flash. Se bem que EEPROM não é elétrico. Não é. RAM? Volátil. Memória volátil. Não é volátil. Tô mal, tô mal, tô mal, tô mal. A volatilidade é RAM, gente. Perda de memória RAM é que seu conteúdo é perdido com a alimentação da energia elétrica retirada. Por isso é definido como volátil, certo? Solid State Drive, SSD, é um dispositivo que utiliza chip de memória flash para parte do conteúdo com a alimentação elétrica interrompida. Certo? Comando free, utilizar para mostrar detalhes sobre a utilização da memória principal do sistema operacional. Free comando? Porra, é essa? Vamos ver aqui, ó. É esse aqui, ó. Temos, está sendo utilizado mesmo. Linux tem o comando free. Ah, em total usado livre buffers cache. Independente do software. A memória secundária, também conhecida como memória de massa, tem por finalidade armazenar dados a longo prazo, pois os dados armazenados nessa tipo de memória são preservados mesmo quando o computador estiver ligado. Certo? Assinale a opção que indica memória de acesso aleatório Random Access Memory. Considere o sistema de memória de uma arquitetura de um computador, mas a memória secundária é rígido. Hard disk, disco rígido. Atualmente, as unidades de memória em estado sólido vêm sendo cada vez mais utilizadas nos microcomputadores. Essas unidades de memória ainda são mais do que HD? Não. Pode substituir HD de forma simples. Lógico. Cara, não é o mesmo conector, não. Tem uma memória entrada SSD. Desfragmentação mais frequente do que o SSD. Não, não é o mesmo conector, não.
HDs e SSDs. Parça, né? Geral, olha aí. Olha os HDs. NVMe, olha. Cara, funciona as características das memórias listadas a seguir, as suas respectivas funções associadas. SSD, memória cache, memória RAM. Traço de memória primária de acesso rápido. Se é primária, já não é SSD. Interna ao sistema que será intermediário entre o operador e o processo. Tem acesso. Cache. 2. Secundário não volátil possui. 213. 213. No contexto do hardware de um microcomputador, o papel da memória cache no sistema de memória é autoridade de armazenamento e memória para otimizar a alocação de programas. Os dias aleatórios comuns de memória utilizada em microcomputadores, memória primária. Já fez 60 questões hoje. 59, né? Mais uma aqui só para ficar corretíssimo. Entre as mídias de armazenamento de dados listadas abaixo, aquela que se está por utilizar a tecnologia de estado sólido. Sólido. Não possui partes móveis, escrito em comparação com HDDs. É um SSD. Mais três aqui, vai. Qual a função da memória RAM em um computador? Armazena temporariamente dados e instruções que estão sendo utilizadas ativamente pelo processador. Aqui que é cache, mas vou deixar aqui uma. Processador de fio externo, não. Não. No contexto de computadores, um componente de hardware essencial que armazena temporariamente das instruções e programas de execução, permitindo que o CPU acesse rapidamente essas informações quando o sistema está ligando, é conhecido como memória RAM. Memória flash é um tipo de memória muito utilizado em periféricos de armazenamento de arquivos como pendrive, tem por característica ser uma memória volátil. Vai fazer a mesma questão. Os componentes básicos de hardware de um computador, qual dispositivo que permite armazenar dados? Computadores que utilizam memória flash para rápida e eficiente. SSD utiliza memória flash? Mais uma aula.